Gostaria que vocês prestassem bem atenção. Bom, Bruno está segurando nas mãos um air fry. Aqui está um air fry. Fritadeira elétrica. Você compra um equipamento desse. Ou qualquer outro equipamento, tá bom, irmãos? Qualquer outro. Mas eu fiz questão de mostrar esse, porque a febre do momento é o air fry. Aí disse que fritando batata aqui fica igual, mas não fica igual, né, irmão? Fica. Você assassina a batata aí dentro desse negócio aí. Essa é a verdade. Você é um assassino de alimento. Mas tudo bem. Era que nem quando tinha a febre do micro-ondas, né? Quando saiu o micro-ondas, era uma febre aquele negócio. Todo mundo queria micro-ondas. Depois passou uns dias, uns meses, pronto. Começaram a esquecer o micro-ondas, voltou no gás de novo lá. O bom seria voltar na lenha, né, irmão? Se vocês soubessem como é bom comer comida feita na lenha, uma coisa maravilhosa, viu? Aquele cheirinho de fumaça da lenha assim vem na comida, uma coisa deliciosa, né? Olha, então vamos lá. Vamos aqui a essa comparação. Pode mostrar para a igreja. Está todo mundo vendo aí? Quero que você veja isso aqui para você ter noção. Senão, talvez você não entenda. Mas o air fry, ela tem duas partes. A parte externa, a parte que nós vemos. Qualquer equipamento que você compra, como esse monitor, o monitor dali de trás, qualquer equipamento que você compra, uma caixa de som, ele tem duas partes. A parte externa é a parte que nós vemos. Mas ele tem a parte interna, que é o que interessa realmente. O que faz o equipamento funcionar. É ou não é? Irmão, se der para você colocar em cima da caixa aqui para não ficar segurando, ó. Isso. Põe aí, virado para lá. Isso. Tá certo? Olha. Deus abençoe, Bruno. Quando nós compramos um equipamento novo, principalmente algo que você nunca usou, e você sabe que sempre tem um curioso, né? Vai querer ligar o aparelho sem ler as coisas, o manual. Mas veja bem, acompanha esse air fry um manual. O manual é necessário. Por quê? Para você saber como você vai usar aquele equipamento. Ou não é? Mesmo alguma coisa que você já conhece, por exemplo, você compra uma TV, essas modernas, aí você pensa que ela funciona como a antiga. Você precisa pegar o manual para ver todos os detalhes ali, porque aqui vem explicando o quê? Desde a ligação que você vai fazer com esse equipamento, até o quê? Até o uso final. Para que serve? Como você vai fazer? Então, tem tudo isso. O manual, vem um manual. Se você comprar oficialmente mesmo, legalmente, um equipamento, vem tudo isso. Vem o equipamento, dentro de uma caixa, protegido com isopor. Vem o manual para você ler. Se você comprou ele legalmente, ele tem uma nota fiscal, comprovando que você comprou aquele equipamento. Além de tudo isso, você recebe uma garantia. Estou falando uma coisa que todo mundo usa para você entender. Olha, você recebe uma garantia. Mas, no manual, vem explicando algumas coisas. Por exemplo, esse equipamento aqui, está marcado aqui até no fio, para a pessoa não errar, como no manual. Está escrito o quê? Que ele aguenta uma energia até 127 volts. A força que nós usamos normalmente, nós conhecemos como 110. É a força normal, aqui em São Paulo, para você ligar uma geladeira, ligar um micro-ondas, ligar o air fry, ligar uma televisão. É o 110. Muito bem. Então, vem escrito aqui
para você tomar muito cuidado ao ligar o equipamento na energia. Agora, acontece o seguinte, o equipamento é 110. Então, cuidado para não ligar em outro tipo de energia. Também vem no manual que você tem que tomar cuidado para não deixar o equipamento cair. E também você, dona de casa, não pode limpar o equipamento com determinados produtos, que vai danificar a parte externa. Aí acontece o seguinte, você compra equipamento, é preguiçoso, acha que sabe tudo, pega o manual, nem dá confiança para o manual. Aí você pega o equipamento, a sua tomada, lá onde você mora é 220, não é? Aí acontece o seguinte, aí você pega o equipamento que é 110 e liga no 220. Então veja bem, então você pegou o equipamento, aí você liga no 220. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Queima. Mas acontece que às vezes quando você lê no manual, se você ligar numa energia superior, o aparelho vai queimar e perder a garantia. Está prestando atenção? Se você derrubar o equipamento, você perde a garantia. Se você passar um produto que não pode ali, você estraga o seu equipamento. Meu irmão, então veja bem, você vai ter que fazer o que com esse equipamento que ele é novo? Você vai levar em qualquer lugar para consertar? Se você for na fábrica, eles vão falar, você queimou o aparelho. Porque você ligou na energia elétrica, perdeu a garantia. Agora, se você quiser, você tem que pagar para consertar. É assim que funciona. Aí tem aquele crente mentiroso, que chega lá na assistência técnica e fala, não sei o que aconteceu, eu liguei e não funcionou. Irmão, você está cometendo um erro, um pecado, não pode, crente não pode mentir. Você tem que assumir o seu prejuízo. Entendeu? Então você vai chegar na assistência técnica, não pode levar em qualquer lugar. Porque os equipamentos modernos não é qualquer lugar que você pode levar, você tem que levar numa assistência técnica autorizada. Ou não é? Autorizada. O técnico vai pedir para você deixar lá, falou, deixa, daqui 3 dias você vai ter a resposta, quanto vai ficar. Aí você volta lá na assistência técnica, ou hoje até por telefone, WhatsApp, às vezes eles falam. Mas não tem como pessoalmente, né, irmão? Fala a verdade, né? Então você chega lá, e o técnico que é autorizado, assistência técnica que é autorizada, ele vai falar 3 coisas para você. Primeiro, ele vai falar assim, olha, a peça original fica caro. Fica mais caro. Aí, se você quiser, você vai ter que pagar o preço dela, porque ela é mais cara. Por que ela é mais cara? Porque a peça original, ela é fabricada pelo fabricante do equipamento. Aí o técnico vai dizer para você, tem a genérica, a peça genérica. Ela é 50% mais barata. Vamos dizer que a peça fica R$50. Por baixo, né? A genérica vai ficar R$25. Aí você fica pensando, e ele fala, tem uma outra alternativa. Tem a peça similar. Ou a paralela. Que ela é mais barato ainda. Por que essas peças são mais baratas? Porque elas não são fabricadas pelo fabricante do equipamento. Ela pode até funcionar, mas ela não é a original.
E tem uma outra coisa. A genérica e a similar não tem garantia. Se eu puser uma peça original, ela vem com garantia pelo menos por 3 meses, se você não ligar o equipamento errado de novo. É assim que funciona. Ou não é? Todos vocês já tiveram uma experiência dessa com algum equipamento novo? Que vocês compraram e não sabiam lidar com ele? Toda coisa nova para nós é assim. Você tem que ler o que primeiro? O manual. Mas fala a verdade, irmão. Ler o manual não é fácil. Tem coisa no manual que você nem entende. Porque é coisas técnicas. O que você quer é que o equipamento funcione. Você quer fazer ele funcionar. Usar para ver como vai ser. E acontece tudo isso. Olha, então eu quero dizer o seguinte. Agora vamos na mensagem. Guardou bem aí a ilustração? Eu creio que sim, né? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. É assim que Deus nos criou. Ou não foi? Então veja bem, é a mesma coisa do equipamento que eu estou mostrando para vocês. É a mesma coisa. Deus criou o homem perfeito. O equipamento, quando vem para você, ele vem perfeito. Primeiro ele passa na empresa, ele passa por um departamento para ver se o aparelho está bom. Para ver se o aparelho está funcionando. E depois, então, lança no mercado. Olha só, a mesma coisa Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Lembre-se disso. Nunca podemos esquecer isso. Mas Deus criou o homem sem prazo de validade. Porque quando você compra o equipamento, ele tem um prazo de validade. A garantia é por 1 ano. Se você quiser por mais tempo, você tem que pagar um acréscimo, chamado garantia estendida. Mas se você usar o equipamento normalmente, ele não vai ter problema. Olha só, Deus quando criou o homem, então ele criou o homem com sem prazo de validade. Quer dizer, você vai viver para sempre, como Deus vive para sempre. O homem não ia morrer, o homem ia viver para sempre. Isso no corpo. Ia viver para sempre. Aí, Deus deu todas as instruções para o homem. Ainda não tinha escrita por homem, então Deus vinha todos os dias conversar com o homem e explicar para o homem como se comia uma banana, como se chupava uma laranja, como se alimentar, como viver. Então Deus vinha todos os dias no Éden conversar com o homem pessoalmente. Passado o tempo, então Deus enviou o quê? O manual. O manual. A Bíblia Sagrada. Nós conhecemos como Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmão, é o manual de Deus. Lembrando que Deus nos criou para ser 110. Preste atenção. Deus nos criou para ser 110. O homem foi lá e ligou numa tomada 220. O que aconteceu com o homem? Queimou. O homem queimou. Isso é, o homem desobedeceu a Deus e comeu o que lhe foi proibido. Aqui não, nesse aqui não pode comer. Pode comer tudo o que você quiser. Mas a curiosidade, irmão, levou o homem a pecar. E ainda mais, teve o desgraçado do diabo que veio lá para tentar. Por que nós pecamos?
Porque nós somos pecadores. Mas por detrás tem alguém que fica nos tentando. Por isso que nós pecamos. Veja bem, então, o homem desobedeceu a Deus, comendo o que lhe foi proibido comer. Quer dizer, fazendo o que não era para fazer. E o que aconteceu com esse equipamento aqui? O que aconteceu? Foi danificado, danificou o equipamento. Perdeu a comunhão com Deus. Quando ele tentou ligar, não funcionava, porque estava queimado. Não tinha mais comunhão com Deus. É isso que acontece, irmão. E eu não vou contar toda a história, porque vocês já sabem. Então, houve necessidade de o nosso Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, pôr em prática o plano B. Todos nós, em tudo que nós vamos fazer, para sermos bem-sucedidos, nós temos que ter o plano A e temos que ter um plano B. Porque se o plano A não funcionar ou acontecer alguma coisa, nós temos um plano B. Deus é a mesma coisa. Irmão, por que assim? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa e dá errado e aí nós ficamos frustrados. Porque nós não planejamos um B. Quando nós compramos aqui, e foi feito um cálculo humanamente falando, era impossível começar a mexer aqui. Mas, e o plano B? O plano B, a igreja tinha uma perua Kombi. É claro que o valor da perua Kombi não ia dar para construir aqui. Mas o plano B é o seguinte, já que não entra arrecadação suficiente, vamos vender a perua Kombi. Todo mundo concordou. Vendemos a perua Kombi, pegamos aquele recurso e começamos pela fé. Contratou pedreiro, comprou o material, alugou o equipamento necessário e começamos. E Deus foi dando os recursos necessários, como dá até hoje para nós, graças a Deus. Então Deus, irmão, vendo que o homem se estragou, perdendo a comunhão com Deus, perdendo as delícias do paraíso, em pecado, longe de Deus, e em Adão não houve arrependimento. Adão não se arrependeu. Ele podia se humilhar diante de Deus naquele momento, irmão. Eva podia se humilhar diante de Deus, pedir perdão, mas não. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós erramos, mas não queremos dar o braço a torcer. Você acha que está certo e fim de conversa, e não quer nem ouvir os outros. Então veja bem, então Deus enviou o seu Filho amado para resolver um problema que nós criamos. Nós criamos esse problema. Quando você peca, você está criando um problema. A Bíblia diz que quando nós pecamos e não nos arrependemos e não confessamos o nosso pecado, nós estamos pisando no sangue do Senhor Jesus. E por isso a ira de Deus está acesa. E esta chama da ira de Deus está crescendo, crescendo, até o momento em que Ele vai pôr fogo nesse planeta. É isso que Apocalipse diz para nós. Então veja bem, irmãos. Jesus levou na cruz do Calvário, irmão, os nossos pecados e as consequências do nosso pecado. Por que nós ficamos doentes? Porque nós somos pecadores. Por que temos problemas? Porque somos pecadores. Deus não criou o homem para ter problema. Deus não criou o homem para ser doente, para sentir dores.
Não. Deus criou o homem para ser perfeito como ele é perfeito, para ser santo como ele é santo. Mas veja bem, irmão, como que nós sabemos tudo isso? Lendo o manual de Deus, irmão. Você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, como que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida? E por isso um monte de gente faz um monte de coisa errada. Olha só. Então Jesus, irmão, levou com ele, na cruz do Calvário, toda essa desgraça que nós causamos, que o homem causa. E ele pagou o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Jesus levou na cruz. Ele foi morto. Foi sepultado à vista de todas as pessoas. E ressuscitou para provar que ele venceu a morte. E apareceu vivo, transformado num corpo incorruptível, do qual a igreja de Jesus espera a volta dele imediatamente, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparados e prontos para encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens. Olha, povo de Deus, ele venceu a morte, provou que venceu a morte. Inclusive no Apocalipse, quando ele apareceu para João, ele disse assim: eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno, provando que ele é o próprio Deus, provando que ele veio em carne, por nossa causa, por nossa culpa, mas ele ressuscitou e voltou à glória e sentou-se à destra de Deus. Eu quero ler com você um versículo para vocês entenderem. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos colocar aqui no telão, olha o que diz lá. Porque o salário do pecado é a morte. Por que nós morremos? Esses meses agora, esses dias atrás, nós fomos, eu e a irmã Alice, nós fomos em 4 velórios. O seu corpo vai ser sepultado, como a Bíblia diz. Mas a sua alma já foi para o Senhor, porque Jesus diz assim, que quando uma pessoa salva morre, 2 anjos vêm e levam a sua alma até a presença de Deus. Mas o seu corpo, esse corpo mortal aqui, por causa do nosso pecado, ele vai ter que ser sepultado. Por isso que a Bíblia diz, ó, para nós lá, presta atenção lá. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Não tem como. Todos nós vamos passar pela morte um dia. Porque o salário do pecado é a morte. Você não trabalha o mês inteiro para ter o salário? Nós também. Deus dá um tempo de vida para cada um de nós aqui nesse mundo. Mas nós vamos ter o nosso salário dessa vida aqui. Por quê, irmão? Ah, eu sou santo. Não, irmão, você não é santo. A Bíblia chama a igreja de santos. Mas nós somos santos no termo da palavra. Mas fisicamente, mentalmente, nós somos santos, irmão? Você não vive pecando, irmão? Vai, pega você que é motorista de carro nesse trânsito louco de São Paulo aí. Eu duvido que de vez em quando você não solta alguma coisa que não é para soltar lá. Ou não fala alguma coisa que não é para falar. Ah, vai, me diga. Ah, pastor, não, eu me controlo. Eu sei que você se controla assim. Então, é o seguinte, irmão. Então esse corpo, queira ou não queira, ele vai ter o salário dele. Ele vai morrer um dia, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, olha agora vem a coisa maravilhosa. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa e gloriosa. Olha, irmão, presta atenção então. Vamos lá. A Santa Ceia é a aliança que Jesus fez conosco. Com esse equipamento estragado que nós estragamos. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos confiar em homem nenhum. Eu não posso confiar no pastor. Eu não posso confiar no obreiro. Eu não posso confiar em autoridades. Eu não posso confiar em pessoas. A minha confiança tem que estar em Deus. Porque o homem pode me decepcionar. Porque ele também é pecador como eu sou pecador. Então veja bem, mas Jesus veio, irmão. E ele morreu na cruz e ele disse assim, ó, fazei isto. O que é a Santa Ceia? Em memória de mim. Uma aliança.
uma aliança. Esse é o comprovante de compra. Jesus nos remiu, Jesus nos comprou para Deus, irmão. E a Santa Ceia, o dia de Santa Ceia, é a nota fiscal, não é isso aí? É o comprovante de compra. Porque ele morreu derramando até a sua última gota de sangue naquela cruz. Por nós, por mim, por você. O Espírito Santo, irmão, que ele deu para nós, no dia de Pentecostes, é o penhor. O que é o penhor? O penhor é a garantia, não é isso? A garantia da nossa redenção. A garantia que ele nos comprou. O Espírito Santo em nós, irmão, é a garantia que nós somos dele. Nós somos propriedades de Deus. E Jesus nos comprou. Nós somos dele. Olha só. Então, se fizermos mau uso da garantia, que é o Espírito Santo, a Bíblia também diz, para nós não entristecermos o Espírito Santo. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas confusões que arrumamos, nós podemos ir entristecendo o Espírito Santo. E aí o que a Bíblia diz, nós perdemos essa garantia. Porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos guarda, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E se nós perdermos a garantia? Como vai ficar? Olha, irmão. Presta bem atenção. O diabo, ele continua agindo do mesmo jeito que sempre agiu. E ele continua falando para nós assim, pode ligar no 220 que não tem problema. O diabo fala para você assim, você é bivolt. Sabe o que é bivolt? Quem sabe o que é bivolt? Tem alguém que não sabe? O bivolt é um equipamento que você liga ou no 110 ou 220, não tem problema. Ele vai funcionar e não vai queimar. O diabo chega para nós e fala assim, você é bivolt. E o tonto acredita. E nós acreditamos na conversa dele. De uma mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Não tem como. Uma laranjeira não vai produzir banana. Nunca. Então presta atenção, irmão. A igreja, hoje em dia tem uma conversa mole do diabo por aí, que não preciso frequentar a igreja, porque eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é membro da igreja. Você é membro do corpo, mas você não é, sozinho não é. Nós participamos da igreja, somos membro do corpo. Então, cada um de nós temos uma função dada por Deus para funcionar esse corpo chamado igreja, que é o corpo do Senhor Jesus. Veja bem, a igreja, irmão, ela é a assistência técnica autorizada por Deus. A única assistência técnica autorizada por Deus na terra é a igreja do Senhor Jesus. Não adianta vir com conversa mole. Você pode ir aonde você quiser, mas o equipamento nunca vai ficar bom. Não vai funcionar. Então veja bem, irmãos, a Bíblia que nós lemos e proclamamos para você pegar é o manual de Deus, que nos orienta como funciona o ser humano. Como que nós temos que viver para vivermos bem. Porque a maioria, às vezes, até dos crentes sofrem, porque não lê Bíblia, vai atrás de conversa dos outros. Através de conversa de falsos profetas, falsos pastores. Hoje está cheio. Jesus falou que na linha, na reta final da volta dele, isso ia acontecer. Então está cheio de pessoas enganando todo mundo aí. Por isso é necessário você ler a Bíblia. Ter um momento todos os dias para ler a Bíblia. Agora eu digo uma coisa para você. Você ouvindo desde o começo até agora, louvando a Deus, orando conosco, quem decide é você. Deus não vai decidir por você. Deus não vai decidir por mim. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção agora aqui. O que o Espírito diz à igreja? Olha só,
Você quer a peça original? A peça original tem um preço. A peça original é mais caro. O que você quer do Senhor Jesus? A peça original? Ele conserta o nosso equipamento. Ele nos conserta. E ele oferece o original, só que o original tem um preço. O original, irmão, você tem que carregar a cruz. Porque é caro. Quando você vai comprar um aparelho e queima o aparelho, você vai lá até com dor no coração, quando o técnico fala o preço para você. Mas se você quer o equipamento funcionando normalmente, você vai ter que pagar. A mesma coisa é servir a Deus, irmão. Você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para a perdição. Todo mundo quer ir para o céu. Mas para ir para o céu, irmão, tem que pôr o original dentro de você aí. Se você não pôr o original, irmão, o original tem que amar a Deus em primeiro lugar. Amar o próximo como a si mesmo. O original, irmão, você tem que ser fiel até o fim. Enquanto você estiver respirando, você tem que ser fiel. Olha só. Você tem que obedecer o manual, essa é a realidade. Você tem que negar-se a si mesmo. As suas vontades, os seus desejos, a sua cabeça não pensa mais. Você tem que ter dentro da sua cabeça a mente de Cristo. Essa é a original e custa caro. Você querer ir para um lado e o manual diz que é para ir para outro. É o preço de quem quer ir para o céu. Você acha que Jesus queria deixar o céu, a sua glória, o seu trono, as suas honrarias no céu, e vir aqui em forma de homem morrer na cruz? Você acha que Jesus queria isso? Mas ele não fez a vontade dele. Nós lemos no começo, ele não fez a vontade dele. Ele fez a vontade de Deus. Ele fez a vontade do Pai. Largou tudo lá. E veio aqui. E se humilhou até forma humana. E morreu na cruz, a morte mais humilhante que já teve no mundo para o ser humano. Talvez você não tenha noção do que é isso, porque nunca leu, nunca meditou, ou nunca leu na própria Bíblia. Veja lá na história, no Google, em algum lugar, o que é morte de cruz, para você ver o que Jesus passou por você e por mim. Mas agora ele diz assim: eu tenho a peça original para resolver seu problema. Mas aí depende de você. Depende de você. Aí tem a genérica. Que ela é mais barata. Você que sabe, você que escolhe. Você continua sendo o mesmo. Você só acrescenta Jesus na tua vida. Ah, eu aceito Jesus. Então você acrescenta Jesus na sua vida. Só acrescenta. Mas você continua sendo o mesmo, mal do jeito que sempre foi. Amando a sua vida, mais do que você ama Jesus, ama mais as suas coisas, seus pensamentos, as suas ideias. Você sempre está certo, os outros sempre estão errados. Fazendo as suas vontades, quer dizer, essa é a peça genérica. Só que não te leva para a glória, só que não te leva para o céu. Porque não existe um concerto com peça genérica. Existe a mais barata ainda. A similar. Ou a paralela que eles chamam. Essa é mais barata ainda. Aí, hoje o que mais tem nas igrejas, irmão, falando do modo geral, é crente com peça similar. Parece crente, anda com crente, faz o que o crente faz, só que não vai entrar no céu. É que nem as 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 tinha a peça original, e 5 tinha a genérica ou similar. Todas elas estavam no mesmo pensamento, esperando o noivo. Todas elas estavam com a lâmpada acesa. Todas pareciam crente. Mas só
a que tinham tido a peça original é que estavam com azeite em reserva. A genérica e a similar não. Olha, irmão. O que é uma peça similar? Não, eu sou crente, eu já aceitei Jesus. Ah, muito bem. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou até dizimista. Se essa parede está em pé, porque eu também ajudei. O crente que tem uma peça similar, ele fala isso. Ele não fala assim, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu condições, eu pude colaborar, eu pude cooperar. Ele não fala isso, não. Olha, se não fosse eu, hein, dar meu dízimo aqui, não tinha conseguido fazer tudo isso. Então presta atenção. Quem tem a peça similar ou paralela, ela não perdoa ninguém. Não sabe perdoar, não sabe o que é isso. Porque a peça não é original, irmão. A peça é similar. A similar não funciona como a original. Então a pessoa não sabe nem o que é perdoar. E ela não tem a capacidade de pedir perdão, mesmo estando certa. Porque quando nós temos a peça original, mesmo se a outra pessoa está errada e nós estamos certos, para evitar maiores confusões, nós vamos a ela quando temos a peça original e pedimos perdão. Como aconteceu várias vezes aqui na igreja, nós fomos visitar pessoas e a pessoa põe 1000 defeitos na igreja. Então, nós pedimos o quê? Perdão para a pessoa. Então, você nos perdoa. Mas quem não tem a original não sabe fazer, e nem sabe o que é isso. Acha que quem está pedindo perdão é besta, é bobo, é trouxa. Porque você só tem a similar, você não entende as coisas de Deus. Você não entende as coisas espirituais. Você compra e não paga. Quem tem a peça similar é assim, ele compra e não paga. Isso é um pecado terrível, irmão. O que é seu, mas o que não é seu, não é seu. Nem se for uma agulha. Ainda estava comentando essa semana com a minha esposa, né, irmã Alice? A pessoa rouba uma agulha, às vezes na escola, né? Como é que foi escola? Às vezes você pega uma caneta ali, está dando sopa ali, você pega. Você sabe que é do seu coleguinha da escola, mas você pega para você rouba a caneta. Aquele que roubou a caneta, ou aquele que matou uma pessoa, diante de Deus é o mesmo pecado. Tanto é pecado uma coisa como outra. É pecado, acabou. Então veja bem. Então quem tem a peça similar, ela não consegue distinguir as coisas. Veja bem. Continua mentiroso. Aquela pessoa que vem para Jesus, aquele tremendo mentiroso. As pessoas, quando começam a ouvir ele falar, um olha para o outro e já sabe que ele vai mentir. Porque ele é mentiroso. Aí ele vem para Jesus. Mas ele, de fato, não tem a original dentro dele. Ele tem a similar. Ele continua mentiroso. Até quando vai pregar, mente. Até quando vai cantar, mente. Porque ele é mentiroso. E Jesus falou assim que mentiroso é filho do diabo e não filho de Deus. Olha só, irmão, que palavra que Deus tem dado para nós nessa Santa Ceia. Então veja bem, agora eu quero dizer uma coisa. Depois de toda essa palavra e toda essa ministração, agora é com você. Agora é com você. Eu queria que a igreja ficasse em pé um instante.